Olá. Sabe aquela ideia de que a gente precisa correr atrás do bem-estar, da felicidade, como se fosse uma meta? E se o caminho fosse outro? Hoje, a gente vai explorar um conceito que vira essa lógica de cabeça para baixo. A proposta é simples. Quando a gente para de focar no resultado e começa a focar no processo de aprender, a satisfação, ela vem como consequência. Vamos entender como é que isso funciona? E para já dar o tom da nossa conversa, essa frase atribuída a Gandhi é perfeita. Aprenda como se fosse viver para sempre. É exatamente essa mentalidade, de estar sempre aprendendo, sabe? De ter uma curiosidade que não acaba, que é a base de toda essa transformação que a gente vai discutir. E para ver como isso funciona na vida real, nada como uma boa história. Vamos conhecer a jornada de um homem que conseguiu transformar uma dor muito pessoal numa missão de vida. Uma missão que mudou o destino de milhares de pessoas. Esse é o Josué Gomes. A infância dele foi marcada por muitas dificuldades, mas uma delas o afetou de um jeito muito profundo. Ele perdeu os dentes muito cedo. Uma coisa que, para muita gente, é garantida, para ele se tornou uma fonte de muita dor. E é aqui que a história dá uma virada sensacional. Em vez de se deixar abater pela vergonha, o Josué transformou essa dor numa missão. Ele tomou uma decisão. Ele ia dedicar a vida dele para garantir que outras pessoas pudessem sorrir com confiança. E aí vem o ponto-chave. O primeiro caminho que ele pensou foi: vou ser dentista. Mas ele logo percebeu que a profissão era só o como. O porquê dele, o propósito de verdade era muito maior. Era cuidar do sorriso das pessoas. O meio não era tão importante quanto o fim. E olha que interessante, essa percepção levou ele para um caminho que ele nem imaginava. Em vez de ir para a faculdade de odontologia, ele fundou uma empresa de planos odontológicos. E foi um sucesso gigantesco. Ele atingiu o propósito dele de um jeito totalmente diferente, ajudando milhares de pessoas. A história dele é a porta de entrada perfeita para um conceito fascinante. Essa história do Josué é o exemplo perfeito de uma teoria em ação. O que ele praticou, talvez sem nem saber o nome, é o que a gente chama de potencialismo profissional. Basicamente, é quando o seu propósito no trabalho é servir ao outro, é resolver a dor de um cliente. E o mais curioso disso tudo é que o resultado desse foco nos outros é que você acaba aumentando não só o bem-estar deles, mas o seu próprio bem-estar também. Isso acontece em várias dimensões, que a gente vai chamar de bom TCS. E o que é esse tal de bom TS? Bom, é um acrônimo que funciona como se fosse um índice de bem-estar. Cada letra representa um pilar: bom humor, otimismo, motivação, tranquilidade, resiliência, criatividade e singularidade. A ideia é que quando a gente serve a um propósito, a gente está nutrindo e fortalecendo cada um desses pontos dentro da gente. Mas aí fica a pergunta, então todo propósito tem que ser voltado para o outro? Para deixar isso mais claro, vamos dar uma olhada na diferença fundamental entre servir a um propósito externo e buscar o prazer que é puramente pessoal. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, o potencialismo profissional, igual ao do Josué, com foco total num cliente externo. Do outro, o que a gente chama de potencialismo de lazer. Aqui o cliente é a própria pessoa, como o autor desse conceito, o Nepor, que toca flauta por puro prazer pessoal. É importante dizer, um não é melhor que o outro, ok? Os dois aumentam o nosso bem-estar. A grande diferença é que o profissional está ligado a uma missão de vida que vai além do indivíduo. Agora vamos mergulhar na mentalidade que sustenta tudo isso. Como é que a gente cultiva esse potencial todo? A resposta está em mudar o foco. Parar de olhar para o resultado e começar a olhar para o aprendizado contínuo. E essa mentalidade se apoia em dois conceitos orientais que são, assim, muito poderosos. O primeiro é o Kaizen, que é aquela prática de melhorar um pouquinho a cada dia, sabe? Com pequenas ações. E para que o Kaizen funcione, a gente precisa do Shoshin, que é a mente de principiante. É se manter curioso e aberto para aprender, não importa o quão experiente a gente seja. Essa frase aqui resume a ideia central. A grande virada de chave acontece quando a meta deixa de ser chegar lá e passa a ser melhorar sempre. O bem-estar vira uma consequência natural do processo, e não um objetivo que gera ansiedade. Pensa nisso em qualquer área da vida. Por exemplo, num aplicativo de relacionamento. Se o objetivo não for encontrar alguém, mas sim aprender sobre relações e sobre si, a pressão diminui muito, né? O resultado, que é encontrar uma pessoa legal, pode até acontecer, mas vem como consequência, sem aquele peso todo da ansiedade. E já que a gente tocou no assunto, esse conceito não vale só para o trabalho não. Ele se expande para a forma como a gente se conecta com as outras pessoas também.
E aí a gente entra no potencialismo relacional. A ideia aqui é buscar conexões que ajudem a gente no nosso processo de singularização, ou seja, relações que nos ajudem a ser versões mais autênticas de nós mesmos. São aquelas relações que somam energia, sabe? Em vez de sugar. Elas multiplicam o bem-estar de todo mundo que está envolvido. Bom, chegando aqui no final da nossa análise, vamos amarrar todas essas pontas. A forma como a gente se relaciona com o trabalho, com os hobbies, com as pessoas, está tudo interligado pela nossa relação com o propósito maior. Guarda isso. Quando o aprendizado está no centro de tudo, o medo de errar meio que some. Cada falha vira só mais uma aula, mais um degrau nessa jornada de crescimento que não para nunca. E com isso, a gente volta lá para o começo, para a história do Josué. Essa frase é a essência da jornada dele e de tantas outras. A dor pode ser um ponto de partida muito forte, mas é quando a gente transforma essa dor em serviço para os outros que nasce um propósito de verdade, um propósito que dura. E para fechar, fica a pergunta que o próprio material que inspirou essa análise propõe. A questão não é ter todas as respostas prontas, mas sim refletir um pouco. Como anda a relação com seu propósito de vida, o que você está aprendendo e, no fim das contas, a quem está servindo? A reflexão começa agora.